Bitcoin hoje pode dar uma possível reversão de tendência. A gente estava tendo queda e será que a gente agora tem que esperar alta? Com esse possível fundo duplo que muitas pessoas estão falando, a gente vai ver isso e muito mais hoje na nossa análise de Bitcoin. Então eu já te dou as boas-vindas, você está no canal de Não Modesto, que você entende como o mercado funciona. E eu já te peço o seu like, que eu sei que você já sabe que o nosso conteúdo aqui é valioso e você aprende cada vez mais todo santo dia. E vamos começar. Primeira coisa, gráfico diário. Eu vou fazer um recap rapidinho, uma recapitulação rápida do vídeo de ontem, que a gente falou de que médias móveis de 100 períodos diários e de 21 períodos semanais. Então a gente tem duas médias móveis bem pertinhas umas das outras aqui, apontando, mostrando pra gente possíveis suportes que o preço possa ter se ele tiver mais queda. Então a gente vai trabalhar no cenário primeiro mais pessimista, vendo o que ele tem para mostrar pra gente, onde a gente pode segurar você que não viu nossa análise de ontem. Então a gente traçando aqui também uma linha de tendência de alta que pode estar ditando a tendência atual do Bitcoin, que é de alta. Você vê que isso aqui são topos e fundos mais acima dos anteriores, o que indica pra gente que nossa tendência é pra cima. Então, o que o pessoal falou hoje, eu liberei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, cara, respondi uma cacetada de gente lá. Então, ó, vai lá que você pode tirar sua dúvida lá, beleza? Dá umas olhadas nos stories. E aí o pessoal falou, Douglas, cheirinho de inverno, agora acabou de vez, tendência de baixa. Eu não sei que tendência de baixa, porque isso aqui é tendência de alta. Enquanto ele estiver acima dessa linha de tendência e acima dessas médias também, a gente está em tendência de alta e não tem como falar porque topos e fundos mais altos anteriores e a gente nem chegou sequer ainda acima, nesse ponto aqui desse topo que a gente teve em setembro, que nos 53 mil dólares. Então a gente calma, muita calma, sem nada de preocupação, nada de ganância aqui que você vai ficar rico, nem nada, e ou vai ficar pobre também. A gente tem que analisar tudo com calma e vamos fazer isso agora, tá? Por que eu tô mostrando e falando isso pra vocês? Primeiro de tudo, que a gente tem essa linha de tendência, essas duas médias móveis, e elas servem como o quê? Servem para quê? Suporte para o preço. Significa que se a gente tiver queda no mercado, esses três pontos vão servir como suporte, vão servir como uma região para segurar o preço, para ele não cair. Por que isso acontece? Porque todo mundo que mexe com gráfico, quando o preço começar a chegar perto desses três pontos aqui, eu te garanto que a maior parte do mercado já vai estar de olho nisso e vai esperar esse ponto aí para fazer ótimas compras. Porque é sempre melhor a gente comprar em suportes do que em resistências. Porque no suporte a gente tem mais oportunidade e se você tiver uma análise gráfica afiada, você consegue realmente fazer uma boa posição, uma boa entrada e tirar um lucro bacana, seja no Bitcoin, seja de qualquer altcoin. Então aqui nesse momento a gente tem esses três pontos essenciais para a gente segurar, para apostar na volta da alta do Bitcoin, porque isso aqui tem cheirinho de uma pura correçãozinha de curto prazo. E por que isso aconteceu, a gente já conversou, que foi simplesmente a liquidação de pessoas que estavam esperando alta. Então a gente aqui tinha um momento que todo mundo já estava crente que o Bitcoin ia bater 100 mil, quando ele bateu quase 70 aqui. Então você vê a mudança do comportamento do mercado, o mercado já começando a pensar, olha, a gente vai para 100 mil dólares, então acho bacana eu entrar em long aqui. Se você não sabe o que é long, você entrar em uma posição apostando que o preço suba. Ou seja, se ele for ao contrário, você perde dinheiro. Se ele for ao favor, você ganha dinheiro. Então, a gente pensando nisso, você para assim, cara, o mercado é manipulado, o mercado gosta de ir contra o pessoal. Se tem muita gente querendo que o preço suba, o mercado vai jogar para baixo para fazer esse povo perder dinheiro. E quem ganha com isso tudo? Os grandões ganham dinheiro com isso, os corretores, os caras brabos que movimentam e direcionam o mercado. Então a gente tem que entender isso principal. E uma palhinha aqui para você entender é que nesse ponto aqui, tá? Que a gente tá possivelmente formando um fundo duplo, a gente vai ver melhor isso aí. Você tem que entender uma coisa. Nesse momento aqui, que tava todo mundo crente que o Bitcoin tinha morrido, acabou, essa queda toda aqui, fez o pessoal perder fé. Eu fiz uma pergunta, uma enquete no Instagram também, realmente 30% das respostas falaram que perderam a fé nessa alta do Bitcoin. E calma lá que a gente vai analisar melhor, tá? Ou seja, essa queda foi para quê? Para mudar esse pensamento do pessoal. Gente, não é só alta, não é 100k agora, tem que ter calma e paciência. Ou seja, as pessoas ainda ignoraram isso e continuaram apostando na alta do Bitcoin. Quando você aposta na alta do Bitcoin, o mercado vai trazendo mais para baixo o preço para te liquidar, para fazer você perder dinheiro. Isso é óbvio, isso sempre acontece, sempre vai acontecer no mercado porque ele é manipulado. Agora que a gente conseguiu, pelo menos brevemente, ter essa altinha aqui, eu quero mostrar para vocês que com essa alta, olha só o que a gente teve, o efeito que a gente teve no mercado.
Nas últimas 24 horas tivemos 250 milhões de dólares liquidados de pessoas que estavam apostando para um lado, o mercado foi para outro e ali eles perderam dinheiro. Então a gente está tendo praticamente um prejuízo aqui de 250 milhões de dólares. Ou seja, tá? Você tem que entender que a maioria das operações estão de short. Ou seja, as pessoas estavam apostando na queda do mercado. O pessoal estava querendo que o mercado caísse, porque o pessoal grande parte já parou com esse pensamento, é alta infinita, alta infinita. O pessoal falou, pô, agora é queda, eu vou apostar em queda, não quero nem saber. Postou em queda, o mercado fez o contrário, subiu, liquidou essa galera, deu prejuízo aí de 200 e poucos milhões de dólares. Isso indica pra gente que o pensamento do mercado, o comportamento tá mudando. Isso é interessante, porque a gente precisa realmente causar um medo no mercado nesse ponto pra gente voltar a subir. E é assim que o mercado trabalha. Ele precisa dar oportunidade para você fazer boas entradas e a partir disso, quando você tem muita gente aproveitando uma oportunidade tudo de uma vez, o preço sobe. Então, é assim que a gente vai ter uma alta. E o indício que a gente pode ter isso, simplesmente, são esses 3 pontos que eu mostrei para vocês, esses 3 suportes. E se a gente usar a retração de Fibonacci, deste ponto até esse topo aqui, a gente vai ter esses pontos aqui. Os 38% de Fibonacci, ou seja, o preço sobe isso tudo. E na hora dele voltar a fazer uma correção, ele pode corrigir 38%, que é o caso onde a gente está nesse exato momento. Ele pode corrigir 50% a linha embaixo, ou ele pode corrigir 62% mais embaixo. E o que a gente precisa? Você pode notar que a região 50% de Fibonacci, retração de 50%, ele sobe 100 e volta 50. Ele bate exatamente na nossa linha de tendência de alta e nas nossas 2 médias móveis. Então a gente tem 4 suportes aí para o preço se segurar o máximo que ele conseguir na região dos 53 mil dólares. Ou seja, por que você está falando isso, Douglas? Porque se a gente tiver mais uma queda, 53 mil dólares vai ser o nosso ponto de destaque, de muita atenção, porque a gente tem que ver se ele vai romper ou não para baixo esse valor. Lembrando que para a gente ter realmente um rompimento, a gente precisa perder essa região, beleza? Um candle varando essa região e logo depois, no outro dia, a gente precisa de uma confirmação desse rompimento. Assim que ele confirmar, meus amigos, aí realmente a gente já começa a pensar muito mais em baixa do que em alta. Agora, destaque. A gente tem que entender que se ele fizer uma queda muito forte até os 53 para deixar você desesperado, acabar a sua fé, acabou Bitcoin, agora realmente é inverno, agora vai para zero. Quando eles fizerem esse movimento na sua mente e logo depois ele não confirmar o rompimento e levar o mercado para cima. Então isso aqui é uma agulhada que ele vai te dar, uma liquidada em uma galera aí que estava postando em alta e quebrar sua fé dando oportunidade. Então quando você gera o medo do mercado, não tem jeito, a gente vai tendo baixa e ele não tem suporte que segure até chegar em algum ponto que não vai aguentar e vai dar uma segurada. Então, moral da história, 53 mil dólares é o nosso fundo de muita atenção no momento. Note que a gente precisa passar dos 56, dos 56.500, dos 55 aí, que ele tá lutando esses pontos para a gente ter mais queda. Vamos descendo sempre os gráficos aqui, deixa eu esconder isso aqui. E agora a gente vai ter o seguinte, no curto prazo, olhando no gráfico e tirando tudo aqui, vou deixar só as médias. Olha só que bacana, a gente está tendo um fundo duplo. Fundo duplo é sim um padrão de reversão, da mesma forma que a gente teve aqui em cima. Alguns podem dizer que isso aqui é um topo duplo. Eu não vejo isso aqui como topo duplo, que tá muito feio isso aqui. Só se você for encarar isso aqui como topo e isso aqui como topo, aí sim tivemos um topo duplo. Mas é legal a gente ter um intervalo meio curto entre os fundos, porque indica urgência de mercado. Porque se você tiver aqui, vamos lá, teve uma queda, formou um fundo, aí ficou lenga-lenga, depois de um tempão ele vai formar outro fundo. Pode ser, mas isso aí você vê que isso aqui é uma clássica região de acumulação. As pessoas podem usar essa lateralidade para fazer mais compras ou vender mais, para, no caso, ele vir buscar valores mais abaixo depois. Agora, a gente está numa bull run, a gente está com uma expectativa muito alta dos 100 mil. Então a gente se esperar que realmente se a gente tiver uma alta vai ser uma alta bem forte, assim como muitas pessoas aí, muitos analistas falam aí que vai repetir o movimento de 2017 que é totalmente explosivo para cima. Em pouquíssimo tempo a gente pode passar dos 100 mil dólares. Eu acredito totalmente que isso possa acontecer, mas o legal é a gente viver o momento agora e analisar melhor com mais calma. Então eu perguntei para vocês também no Instagram, por isso que eu falo, o Doug Tadeu, perfil tá aqui, então não perde, dá uma olhada lá que vai valer a pena, você vai aprender muito mais coisas do que você já tá aprendendo aqui. Então aqui a gente tem um fundo duplo. Esse fundo duplo é caracterizado simplesmente, na hora que ele faz o primeiro fundo, a gente marca um suporte ali nessa região. Ou seja, ele não deixou passar o preço ali por alguma razão.
ele vai dar uma subida ali. Ou seja, isso aqui foi um ponto de entrada, um ponto de compra legal. Então o mercado usou essa oportunidade e levou o preço para cima, já que a gente teve força compradora ali. Depois o mercado, eu vou tentar chegar lá de novo. Então ele deu mais uma tentada e não passou. Ou seja, a gente teve a formação de um suporte nesse fundo e a nova tentativa de romper esse suporte e não foi sucedido. O mercado conseguiu empurrar para cima. Isso seria, sim, tecnicamente um fundo duplo ótimo, ainda mais que está no gráfico de 4 horas. E a gente tem até um volume bem acima da média nos dois fundos. O que sim, poderia indicar uma reversão e eu ainda acredito nisso. Mas você tem que ficar ciente que o mercado gosta de brincar com as pessoas. Então não deixe de lado a possibilidade de a gente ter mais uma queda, pelo menos mais uma quebra de desespero da galera, assim que a gente romper esse fundo que foi formado aí nos 55 mil dólares praticamente, e buscar lá os 53 para pum, dar uma última pintada de desespero na galera, para depois a gente ter uma força compradora absurda de aproveitamento ali daquele preço, daquela região, daquele suporte, daquela promoção do Bitcoin. Então, não tem motivo para você ficar desesperado. Eu falei com vocês ontem que o momento agora é de paciência, o momento é de estratégia, você tem que entender o momento que a gente está passando e de forma alguma isso tudo que a gente está vendo vai caracterizar baixa pra gente, tá? Não é porque o preço tá caindo há 3 semanas que você vai ficar desesperado, até porque, repetindo, você teve aqui quase 70% de alta e nesse exato momento até esse fundo onde a gente está, estamos tendo 15% de queda aproximadamente. Então olha só, você subiu 60 e caiu 15. Isso aí é matemática positiva, isso indica pra gente que você, se você comprou nesse fundo aqui, você ganhou mais do que perdeu por enquanto se você está segurando. Então não tem tendência de baixa, repito, até a gente romper essa linha de tendência aqui e confirmar e perder também as médias móveis. Ou seja, mais um fato aí para concluir nossa análise. Aqui, nosso gráfico tá falando do Bitcoin Archive. Meu inglês tá ficando afiado, hein? O cara falou o seguinte: os mineradores estão começando a acumular Bitcoin novamente. Ou seja, os caras que mineram, eles estão comprando Bitcoin. O fato de acumular é o fato de você ir comprando Bitcoin. Então você compra um pouco, bota no bolso. Compra um pouco, bota no bolso. Então isso aí é o ato de acumular. Então pensa comigo, a gente teve queda. Baleias movimentando o mercado, fazendo novas compras, passando o dinheiro delas para as corretoras. O Whale Alert aqui, o alerta de baleia, falando que estão sendo passados milhões e milhões de dólares para as corretoras. O pessoal fica com medo. Nossa, o cara vai despejar no mercado. Começa esse pensamento negativo. Isso faz o quê? Muda a direção do pensamento, do comportamento do mercado. O pessoal que estava otimista agora fica pessimista. Então você vê isso aqui acontecendo. Preço indo para cima para liquidar esse povo e botar dinheiro na mão dos grandes e tirar dos pequenininhos. Então você tem que entender essa mentalidade de mercado. Você tem que entender como é que o mercado gosta de brincar com a gente, que somos meras sardinhas, e você tem que aprender a jogar o jogo, beleza? E é que você faz isso, por isso que eu te falo, se inscreve aí, deixa o seu like, pô. Não custa nada, é de graça pra você aprender coisa de graça aqui. Nosso Instagram lá, tô cuspindo, vomitando conteúdo de graça pra vocês também. Então, cara, não perde. Você tá dando mole se você não se inscreveu aqui ainda e seguiu o nosso Instagram. Então, um grande abraço pra você, muito obrigado por ficar comigo até aqui. E vamos seguir nessa novela, esperando alta, tá? Espero alta, mas fiquem espertos na queda. E eu já mostrei as zonas de suporte que você tem que ficar esperto e possivelmente fazer boas compras. Então tamo junto, forte abraço.